Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui hoje no terceiro episódio do Criticidades, da Casa de Vidro, com a Kelly Cristina, advogada, feminista e coordenadora estadual da Articulação de Mulheres Brasileiras. Seja bem-vinda, Kelly. Se você quiser se apresentar também, fica à vontade. Olá, bom dia. Eu sou Kelly, como fui apresentada, sou aí do movimento feminista de luta. Estamos aí apoiando várias iniciativas do movimento social pelos direitos humanos, os direitos dos povos indígenas, do povo quilombola, a luta antirracista, anticapitalista, anticapacitista, antiproibicionista, e torcendo para o nosso Brasil avançar, avançar, sair dessa pauta moralizante, e, de fato, discutir o impacto dessas pautas e desses assuntos que estão aí permeados por uma legislação positivista na vida, especialmente das mulheres pobres. Nesse episódio, no terceiro episódio do Criticidades, a gente vai tratar sobre o aborto, que foi um assunto muito importante na semana passada, em que a ministra Rosa Weber votou, no STF pela descriminalização do aborto dentro do prazo de 12 semanas de gestação. Então, a ministra, como relatora da arguição de descumprimento do preceito fundamental 442, votou no último dia 22 de setembro pela descriminalização do aborto. Essa ação no STF ela foi movida por uma ação do PSOL, em 2017, que resultou em 2018 numa audiência pública, e esse voto veio acontecer só agora, em 2023, ou seja, 5 anos depois da audiência, 6 anos depois da ação inicial movida pelo PSOL. Então, Kelly, eu queria saber como você enxerga, como você vê esse voto a partir da perspectiva de advogada e de feminista, e qual que é a sua perspectiva dele influenciar na descriminalização do aborto no Brasil. Foi um voto muito importante, muito corajoso da ministra Rosa Weber, isso tem que se dizer, porque é um debate muito doloroso. É um debate que foi cravejado na nossa sociedade de muitas falsas polêmicas. Pela questão do fundamentalismo religioso. Então, a Rosa Weber, em primeiro momento, ela foi extremamente corajosa. No final da carreira dela como ministra, antes de se aposentar, ela antecipa o voto dela para que ela possa votar, e vota de forma muito corajosa pela vida das mulheres, e ela traz elementos muito importantes. Um elemento que eu destacaria de muita importância, que hoje tem uma falsa polêmica organizada pela direita, para, inclusive, tentar um conflito com o Supremo Tribunal, que não seria de direito do Supremo, imagine, regular a própria Constituição e regular as próprias leis, querendo dizer que existe um conflito com o Legislativo. Sendo que a gente sabe, isso é coisa básica, não precisa ser profissional do direito para saber que o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição. Portanto, se existe lei inconstitucional, e é isso que se discute nessa ADPF, 2 artigos do Código Penal, que é um código de 1940, ou seja, nós estamos mais de 80 anos depois, um código que está regulando a prática do aborto e que não foi recepcionado pela Constituição Federal. E isso é muito importante, que a ministra ressalta essa não recepção desses 2 artigos do Código Penal pela Constituição Federal, porque eles ferem direitos fundamentais da mulher. Então, uma outra questão interessante que a ministra destaca de forma brilhante é a questão da laicidade do Estado. Ela não usa esse termo, mas é muito importante que se separe o que é de interesse da coletividade, e que está na esfera pública, e o que é da minha concepção subjetiva, religiosa, privada. Então, tem que haver no Estado, que é laico, que deve ser, embora infelizmente está aí, tem uma bancada da Bíblia, uma bancada fundamentalista, mas que em tese deve ser, porque se a gente está num país democrático, a separação entre Estado e religião. E o que a gente está vendo é fundamentalistas religiosos utilizarem uma pauta tão importante que tem muita significação, porque quando a gente pega os dados, a gente se assusta. A gente tem hoje no Brasil 1.400.000, há dados que falam em 1.500.000 abortos
clandestinos por ano, o que vai chegar a quase 3.900 abortos clandestinos por dia. E o resultado disso é uma mulher morta por aborto clandestino a cada 2 dias. Então, é muito importante que haja a separação entre o interesse público e as questões religiosas. Porque ninguém será obrigado, porque é importante a gente também destacar isso, que a questão que está em julgamento e a questão que está em discussão é a criminalização. Ou seja, quem está neste debate, a questão não é se eu sou subjetivamente a favor ou contra o aborto. A questão é que existem abortos, 1.400.000 ano. E se existem esses abortos, as mulheres que praticam aborto e as pessoas que dão suporte para essas mulheres praticarem aborto devem ser criminalizadas. A mulher que sofreu ou praticou um aborto, ela tem que ser presa, ela tem que ser constrangida, porque o que a gente vê, e infelizmente é muito comum, é um ódio, uma misoginia, né, um machismo muito forte que quer, na verdade, que essa mulher morra. E em vários debates que a gente vai, assim, com rádio, TV, e a gente escuta, às vezes, um retorno do telespectador que diz quem tem que manter a boca fechada e as pernas fechadas. Né? Ou coisas assim, para que foi dar? Deu, aí agora tem a responsabilidade, por que foi dar? Então tem toda uma lógica de preconceito com a questão do prazer e da moral. Então, essa mulher que ou teve prazer, né, ou praticou um ato sexual, ela deve ser punida, né, porque ela fez o aborto. Então, isso é desconsiderar todas as questões sociológicas e todas as questões de impacto da maternidade compulsória que as mulheres são obrigadas a carregar. Acho que o voto da ministra foi muito feliz. Ela trouxe também a questão da Constituição, que não existe conflito entre a vida do feto e a vida da mãe, porque esse é um falso conflito, uma vez que a mãe essa mãe é uma mulher nascida, às vezes com outros filhos, com outras relações, e a Constituição já preserva a sua vida. Né? O nascituro ele tem preservado as condições para que o feto nasça, mas ainda não é um sujeito de direito em si. Então, a ministra faz essas ponderações, um voto muito corajoso, que a gente fica muito orgulhosa, né, da luta, né, porque a luta feminista é que consegue chegar nesse momento e dar o suporte para que uma ministra do STF consiga garantir esse voto. O voto da Rosa, né, como a Kelly falou, ele questiona, né, a constitucionalidade desses artigos do Código Penal, que é um código super atrasado, né, super retrógrado nesse quesito, né, na questão do aborto, e que atribui pena de 1 a 4 anos para a pessoa que aborta e para quem ajuda, né, no aborto. E, como você mesma disse, isso afeta muito a vida das mulheres. E eu queria te perguntar se você enxerga assim, um recorte. Como você enxerga um recorte de raça e de classe? Em quem são essas mulheres mais prejudicadas pela criminalização do aborto? Nós temos estatística para isso, né? Várias estatísticas. E a gente sabe, né? Praticamente tudo que a gente tem no Brasil hoje, as mulheres negras estão sofrendo mais, né? Com o empobrecimento, com as questões da violência contra as mulheres, e o aborto não é diferente. A última estatística sobre isso é uma estatística da UNB, uma pesquisa realizada pela professora Débora Diniz, e diz o quê? Que 52% das mulheres que praticam o aborto são menores de 19 anos. E são 74% negras. Então, essa é uma pesquisa recente, agora, de 2022, e é uma pesquisa importante que vai mostrar esse recorte, que é uma mulher jovem, uma mulher sem estrutura, tem as questões econômicas e tem as questões raciais. Então, quando você pega também quem é a mulher que sofre, que vai morrer pela mortalidade materna, e a quarta causa de morte materna no Brasil é o aborto, e o Brasil é um dos campeões da mortalidade materna no mundo. Então, quando a gente pega esse recorte, a gente vai ver que, novamente, é a mulher negra e a mulher pobre quem é a mulher que vai precisar recorrer ao aborto.
E isso é evidente. Essa mulher que tem menos condições de educação sexual na sua escola, na sua família, é a mulher que tem menos acesso a anticoncepcionais de qualidade. E é interessante a gente lembrar que a concepção, a anticoncepção, não é fácil, gente. A contracepção é uma coisa difícil. Saiu no Popular agora, essa semana, eu não me lembro se quinta ou na sexta, reportagem de capa, uma mulher que fez uma laqueadura e está grávida do quarto filho. Uma mulher pobre, inclusive da minha cidade, da cidade de Hidrolândia. Né? Ela fica grávida com laqueadora. E é muito comum as mulheres ficarem grávidas com DIU. Agora, vamos falar como é a qualidade dos anticoncepcionais que são fornecidos pelo SUS, né? Nos postinhos de saúde. Né? E qual é a qualidade, qual é a educação que as mulheres recebem? Então, é muito comum a gente ouvir coisas assim, que duas irmãs partilham uma cartela de anticoncepcional. Né? Então, mas não, fora essas questões da educação sexual, a gente sabe que é difícil, a gente conhece vários casos de mulheres que ficam grávidas mesmo após o uso da pílula do dia seguinte, ou mulheres que ficam grávidas usando anticoncepcional, e isso não é um raio em céu azul, isso acontece, porque não existe nenhum método anticoncepcional 100%. Né? Então, é um pouco disso. Bom, a ministra Rosa, ela saiu, né, do Supremo, ela se aposentou, e agora quem está presidindo é o Barroso. E ele pediu destaque, né, durante a sessão em que a Rosa deu seu voto, ele pediu destaque, isso levou à suspensão da votação por um tempo. E essa votação só vai ser retomada por ele, né, que agora é o presidente, então ele precisa definir uma nova data para reiniciar a votação. Qual que é a sua expectativa com relação à continuidade desse julgamento com a mudança da presidência? Barroso falou ontem, no dia 29, na sexta-feira, ele disse que o debate não está maduro na sociedade brasileira, né? E, de fato, trata um pouco dessa questão do conflito entre os poderes, dizendo que acha muito interessante que o Congresso Nacional faça esse debate. Eu também acho que todos nós que estamos nessa luta queremos que se faça esse debate, mas que se faça esse debate de uma maneira madura, né? E não um debate cravejado, especialmente pela lógica fundamentalista, e que se incomoda muito mais, como a gente diz, né? Se incomoda muito mais com o feminismo do que com o feminicídio. Né, que se incomoda muito mais com o aborto do que com a violência sexual. E aí eu queria destacar alguns dados sobre a violência sexual, especialmente com as crianças. Né? 4 crianças de até 13 anos são estupradas por hora no Brasil. O que resulta em 20 mil crianças e adolescentes de até 13 anos grávidas por ano no Brasil. E o que acontece? Como a gente tem uma fragilidade e o fundamentalismo está numa ofensiva super forte, mesmo as mulheres, crianças e adolescentes que têm direito legal ao aborto pelo estupro, elas não estão conseguindo acessar esse direito. O que está resultando em quê? Em 710 crianças e adolescentes forçadas a parir todos os anos. Desculpa, esse dado negado. São 710 crianças e adolescentes com aborto legal negado por ano. Uma criança é forçada a parir a cada 20 minutos. E os dados não param, né? Porque quando a gente observa tudo isso aí, o resultado morte é de 13 crianças de até 13 anos que são forçadas a parir e não dão conta, porque às vezes o corpo é tão pequeno, como é o caso daquela criança de 11 anos, de Santa Catarina, em que junta a promotora pública e a juíza de direito para manter a criança em cárcere privado, num abrigo, e impedi-la de fazer o aborto. Então, essa ofensiva fundamentalista tem impedido que as mulheres tenham direito ao aborto que já está na nossa lei, que já é legal, né? E não estão preocupados com a anticoncepção, e especialmente com a prevenção à violência. Uhum. Sim. É um cenário, né, de retrocesso, né? Porque nem os direitos que já são garantidos pela lei estão sendo garantidos na prática dessas mulheres, né?
Então, esse voto é realmente muito importante, mas é um debate que ainda tem muito que caminhar. Tem muito né? que caminhar. O Barroso, completando sobre isso, que a gente vai falando uma coisa e vai puxando no fio, né? Mas o Barroso provavelmente não deve colocar esse debate no plenário do Supremo proximamente. Né? A configuração que a gente faz, não dá para a gente saber ainda como vários ministros vão se posicionar, mas a gente tem uma previsão de pelo menos 4 ministros que já votaram em outros momentos pela não criminalização de pessoas de uma clínica de aborto do Mato Grosso do Sul, que não sei se você se lembra, que foi um processo bem doloroso, porque a clínica foi invadida e todas as mulheres que passaram por lá, que foi mais de 400 mulheres, tiveram sua vida devassada, os profissionais foram totalmente expostos, né? E esse caso chegou no Supremo, e 4 ministros se posicionaram pela não criminalização. Então, a gente entende que provavelmente ainda não dá para se saber qual que é essa conjuntura e pelos indícios aí, o novo presidente do STF, que é o Barroso, não deve colocar isso em votação, especialmente porque ele entende que esse debate precisa amadurecer na sociedade. E que tomara que amadureça, mas amadureça mesmo do ponto de vista que não seja rebaixado para essa lógica punitivista, vingativa, misógina, machista, né? Sim, com certeza. Hoje a gente já vê, né, no direito internacional a tendência de considerar temas de saúde sexual e reprodutiva das mulheres como direitos humanos, de fato, né, e questões que se relacionam com a saúde pública, que se fundamenta na interdependência dos direitos relativos à integridade da pessoa, né, nas dimensões de plenitude física, mental, psicológica e social. A Rosa, no seu voto, ela fala que o aborto não se trata de uma decisão fácil, que pode ser classificada como leviana ou derivada da inadequação social da conduta da mulher. Então, como você enxerga essa frase da Rosa e o que leva alguém a achar que o aborto é feito ou tratado de forma leviana? A partir da sua experiência junto ao movimento de mulheres, o que pode levar uma mulher a fazer um aborto? É muito interessante a gente observar isso, né? Acho que todo mundo que está nos ouvindo, ou mesmo que não está nos ouvindo, todo mundo conhece alguém que já praticou aborto, né? Que precisou recorrer ao aborto. E temos estatística, tem uma estatística interessante, que inclusive recente, que é de 2015, e é um estudo amplo, é um estudo que chega a mais de 450 mulheres, ele chama Motivos e Significados Atribuídos pelas Mulheres que Vivenciaram o Aborto Induzido, né? Uma revisão integrativa. Então, é uma revisão de mais de 10 estudos, é uma revisão de literatura e uma pesquisa qualitativa e quantitativa. E é interessante que a primeira questão é muito básica, né? Por que as mulheres, né, precisam recorrer ao aborto? Porque essa gravidez não é desejada. Então, esse é o motivo número 1. Né? O motivo número 2 é a falha da anticoncepção. Né, o que a gente estava tratando, então, as dificuldades do contraceptivo falhou e aí a mulher acaba tendo que recorrer ao aborto. E o terceiro é muito interessante. Qual que é o terceiro motivo? Que é a falta de apoio do companheiro. Né? E aí segue, né? Se a gente seguir aqui, é interessante porque a dificuldade de acesso ao serviço de planejamento familiar e a contracepção de emergência não existe nos postinhos de saúde a pílula do dia seguinte. O próprio fundamentalismo religioso não aceita a pílula do dia seguinte. Né? Porque considera, na sua visão, que a alma entra no corpo, né, no feto, ali no momento da concepção, então já não aceita nem mesmo a pílula do dia seguinte. Então, esse é um dos motivos. Os fatores socioeconômicos, óbvio, né? Desemprego, medo de perder o emprego. Isso não é uma coisa rara, né? A gente sabe que as mulheres que ficam grávidas, elas perdem o emprego. Isso é muito comum. O medo da reação dos pais. E a gente lembra que a mulher que está praticando aborto quase sempre é uma mulher muito jovem, ali até os 19 anos. Né? A violência doméstica, ou seja, está aí mais uma vez a questão da misoginia, do machismo, né? Da forma que o Brasil está tratando as suas mulheres. O estado marital, ela não está casada, ela não tem um companheiro, isso foi uma coisa de uma noite, isso não é um namorado e tal. E o desejo de não abandonar os estudos. Então, essa pesquisa traz isso como os temas mais citados pelos motivos que as mulheres praticam aborto.
Né? E essa realmente é importante a gente entender que ninguém pode ser forçado a ser mãe. Você pode ser até forçada a parir, como está acontecendo com muitas crianças e adolescentes, forçadas a parir até com altíssimo risco de vida. Mas ninguém pode ser obrigado a ser mãe. Né? Então, aí a gente passa a ter um outro problema, que essas adolescentes que são obrigadas a parir, 3 de cada 5 adolescentes, meninas de até 13 anos e adolescentes mais velhas obrigadas a parir, elas saem da escola. Elas nem trabalham, nem estudam. Sem contar todas as consequências para a sua saúde mental. Porque ela tem uma gravidez forçada, né? Ela é obrigada a ser mãe numa sociedade que tem a maternidade extremamente compulsória, extremamente nas costas das mulheres, com a sua obrigatoriedade total, sem os equipamentos públicos que nos deem qualquer suporte, qualquer amparo. Então, quantas mil mulheres que nós temos em Goiânia? Só em Goiânia, mais de 4.000 vagas, com necessidade de vagas para crianças no CIMEIs. Crianças que precisam ir para o CIMEIs. Aquelas que conseguem ainda acessar uma advogada e entrar e conseguir um mandado de segurança para poder matricular seu filho, mas e as outras 4.000 mulheres? Né? Então, 4.000 crianças que estão fora da escola. Então, você não tem equipamento público de educação infantil, você não tem restaurante público. A maternidade tá totalmente para essa adolescente, que muitas vezes ela não tem emprego, não terminou os estudos. Puxa vida, né? É muita carga para as mulheres carregarem sozinhas. E é importante a gente lembrar também que até mesmo esse debate sobre o desenvolvimento do feto, né, é um debate científico em aberto, não tem uma resposta concreta sobre quando seria o tempo que um feto está plenamente desenvolvido. E aí eu até li um texto recentemente que fala sobre considerar um feto humano, que tem isso, já a alma, ou sei lá, o desenvolvimento do pulmão. Qual seria esse desenvolvimento? Porque o texto traz até um debate antiespecista, né? Porque nós matamos outros animais o tempo inteiro. Então, tipo, não é vida, né? Não é vida, justamente. E aí a defesa não é a defesa da vida em abstrato, é a defesa da vida humana. E aí o texto traz essa reflexão de o que é a vida humana relacionado ao feto, né? E aí ele aponta como uma possibilidade o desenvolvimento de ondas cerebrais típicas de um ser humano, que seria o desenvolvimento do pensamento, que no feto seria aproximadamente no final do terceiro trimestre. Né? Então, o aborto seria permitido a partir desse critério até os 6 meses, e não até 12 semanas, como foi dito pela Rosa, e como costuma se pensar, né? Pensa-se assim, essa questão das 12 semanas. Como que você enxerga esses prazos para quando pode e quando não pode fazer um aborto? Então, se a gente olhar um panorama na América Latina, a gente vai ter, eu inclusive trouxe esses dados, a gente tem, a Argentina, o aborto é permitido até a 14ª, a Colômbia é o que mais tem prazo, que é até a 24ª, Uruguai até a 12ª, que é o mesmo pedido da Anisa e do PSOL, nessa DPF, Cuba é até a 10ª semana, o México até a 12ª semana também, né? No movimento, quando se coloca a 12ª semana, é porque esse é o maior consenso. Né? O maior consenso está entre até 3 meses. Se considera que a maior parte das mulheres que vão precisar recorrer ao aborto conseguem descobrir a gravidez até os 3 meses e acionar o seu direito até esse período. Né? E é razoável, né? Porque até esse período também é um desenvolvimento ainda muito, muito menor. Né? Mas, enfim, é um debate complicado, porque a gente não dá para a gente entrar nessa lógica de que quando começa a vida, né? Quando que começa a vida, porque aí a gente tem que considerar isso também. Pô, quantos 1000 animais se matam todos os dias? Né? É só a vida humana que nós temos que preservar? Todas as outras vidas da floresta, dos animais, da fauna, da flora, tudo isso é descartável para o ser humano e a única vida que interessa é a vida humana. E se entra, como a Rosa entrou, né, no debate, e nós temos a vida do feto e a vida da mãe, que normalmente tem outros filhos, que tem companheiro, que tem marido, que tem pai, que tem mãe, que tem amigos. Então, quando você tem um conflito entre a vida de uma mulher adulta ou de uma menina, uma adolescente, e a vida do feto.
Bom, aí esse texto eu li, achei muito interessante também, né? E vem falar, poxa, tem vida no esperma, tem vida no óvulo, então tem vida nos animais, então tem vida em todos os lugares. O que nós estamos querendo realmente proteger? É apenas a vida humana? Então, se é uma coisa que é importante para os pró-vidas, é discutir, por exemplo, as crianças que estão na situação de fome, porque uma coisa muito incoerente do movimento pró-vida, ele se preocupar apenas com os fetos, que eles chamam de criança, de bebê, né? Eles se preocupam apenas com o feto. Depois que nasce, pode morrer de fome. Como no Brasil, na época do Bolsonaro, a estatística falava que nós estávamos com 11 crianças morrendo de desnutrição infantil por dia. Então, 11 crianças por dia morriam de fome, e você não vê os fundamentalistas reclamando por isso. Assim como a gente não vê os pró-vidas realizarem o debate pela educação sexual. Ao contrário, quando em 2015 e 2016 o movimento feminista, a rede de educação de direitos da criança e adolescente, todo mundo preocupado com a questão da violência sexual, que é enorme, para que, então, vamos ter educação na escola, educação para não violência, educação sexual na escola. Eles inventaram, né, o que foi, inclusive, o germe para depois inventarem a mamadeira de piroca e o kit gay, inventaram que a gente queria ensinar homossexualismo na escola, sendo que, na verdade, a educação sexual é que vai impedir que essa criança que está sofrendo um abuso sexual fique grávida, né? Ou evitar a própria violência sexual. Então, esses fundamentalistas, esses pró-vidas, não estão preocupados com essa situação. E se estão preocupados, então, com a vida do feto, do embrião, talvez não seria mais interessante se eles se preocupassem com a concepção, então, com a contracepção? Então, por que eles não fazem, então, propaganda, publicidade, movimento, né, para que as mulheres tenham mais qualidade de contraceptivos pelo SUS? Ou eles próprios, né, com as suas igrejas, por que eles também não estão mais preocupados com essa contracepção? Distribuição de camisinha, ou a própria pílula do dia seguinte, que, na verdade, eles são contra. Então, é muita incoerência, né? É um movimento muito incoerente, porque ele só se preocupa com a vida uterina e não se preocupa com a vida da criança, do bebê que está na situação de fome, que está na situação de violência, não se preocupa com a vida das crianças que estão sofrendo a violência sexual, que depois resulta em gravidez forçada. Então, é muito incoerente nesse sentido, e é o que o movimento sabe. O que nós estamos denunciando é que este movimento pró-vida, ele, de fato, não está preocupado com a vida. Ele está preocupado com o nascimento. E esse nascimento tem uma outra lógica ideológica, que é a maternidade compulsória. E uma maternidade compulsória, por que tem que nascer? Tem que nascer porque também, e a gente tem que lembrar que não foi a igreja, não tem uma palavra na Bíblia que fala que é contra o aborto. Né? Então, esse é um movimento que começa lá com Napoleão, na França, quando se tem interesse por um exército de força de trabalho, né? Um exército de mão de obra disponível para o capitalismo, que está nascente, que precisa aí de muita gente nascida, desesperada, né? E que vai vender sua força de trabalho de forma... Ou seja, a exploração, né, capitalista tem um grande interesse que se nasça pessoas, né? E nós sabemos como é a vida das mulheres que são forçadas a serem mães sem as suas condições. Você não tem mais nenhuma utopia, você precisa cuidar do seu bebê, você vai cuidar da sua criança pequena, né? Então, é muito interessante que existe toda uma ideologia por detrás, e eu acho que o debate tem que se aprofundar, e de fato, por que os pró-vida são contra o aborto, né? Contra a interrupção voluntária da gravidez? É de fato para proteger a vida humana? Ok, e as crianças que estão na fome? E as crianças que estão na violência? Né? Então, vamos fazer esse debate de forma profunda. Sim, com certeza. Bom, para finalizar, eu queria falar um pouco sobre... Você falou, né, sobre a maternidade ser uma compulsória, né? Na sociedade capitalista em que a gente vive, além de ser compulsória, a maternidade ela se torna um fardo, né? Então, muitas vezes, a mulher tem que escolher entre ser mãe e ser qualquer outra coisa, entre ser mãe e ter uma carreira, por exemplo. E aí eu queria te perguntar sobre, para se fazer valer, de fato, o direito de escolha das mulheres,
sobre a necessidade de descriminalização tanto do aborto para essas mulheres que não querem ser mães, mas que engravidaram por algum motivo, tanto para proteger e garantir uma maternidade digna para essas mulheres que querem sim ser mães, mas que muitas vezes não conseguem porque sabem que não têm condições de criar uma criança, né? Então, as creches, os restaurantes públicos, a importância de todas essas políticas públicas para a criança, para a mãe, para a maternidade, para garantir o direito de escolha das mulheres. Sim. Especialmente, né, se a gente tivesse uma outra visão de maternidade, e essa não só a visão de maternidade, mas o suporte para essa maternidade, né, que ela não fosse compulsória para as mulheres, que ela não estivesse toda a cargo das mulheres, com certeza a gente teria uma diminuição do aborto, né? Agora, especialmente, a gente precisa debater a violência sexual, né, que resulta em um monte de crianças e adolescentes sendo forçadas a parir, e temos que debater a anticoncepção. Né? E por que os países que legalizaram o aborto diminuem a incidência do aborto? Que é uma coisa interessante que eu sempre pergunto para quem eu estou debatendo, que é a favor, que é contra o aborto, e essa é a pergunta que a gente faz. Poxa, se você realmente é contra o aborto, você quer que diminua a incidência de aborto. Então, se você quer que diminua a incidência de aborto, você é pela legalização, porque a legalização em todos os países fez com que isso diminuísse. E a América Latina é o continente que mais se faz aborto, e o Brasil puxa esses dados. São cerca de 44 abortos para cada 1.000 mulheres. É o maior número de abortos do mundo. A América Latina e o Caribe puxa essa estatística. E por que os países que legalizaram diminuem a incidência de aborto, de realizações de aborto? Exatamente porque aí se foca na política de educação sexual, que vai prevenir, né, a violência, que vai prevenir a gravidez precoce, se foca nas políticas de anticoncepção, de contracepção, né, de emergência ou a preventiva mesmo, qualidades de anticoncepcionais, outras formas que tenha de anticoncepção, e especialmente quando é necessário fazer o aborto, ele é um aborto legal, seguro e raro, porque eu fico perguntando sempre nos debates, né, os pró-vidas são pró-vida de quem? A mulher também não tem vida? Porque quando essa mulher aborta e morre em consequência do aborto, é uma outra vida. Então, é a favor da vida de quem? É somente do feto, do embrião, ou essa mulher, essa criança, adolescente que está grávida também tem direito? Então, sem dúvida nenhuma, se a gente tivesse políticas públicas, não só de prevenção, né, que considerasse os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, mas políticas públicas de suporte para as mulheres serem mães, que também alterasse essa cultura, porque as exigências que se tem para uma mulher, mãe, ela é simplesmente a Virgem Maria, mãe de Deus. Então, quando a gente pensa, puxa, o exemplo de mãe é a Virgem, que é inconcebível, né, impossível, né, você ser mãe virgem, né? Virgem, mãe de Deus. Então, esse é o exemplo de mãe. Então, se espera tudo dessa mulher, inclusive que ela não tenha mais vida, que ela viva simplesmente para o outro, se doando totalmente. E essa é uma visão um tanto violenta para a realidade das mulheres. Então, quando elas recorrem ao aborto, muitas vezes é pelo desespero de não conseguir ser esta mãe que a sociedade exige que ela seja, sem lhe dar nenhum suporte, sem lhe dar o suporte dos equipamentos públicos. Eu repito, nós temos carência de mais de 4.000 vagas no CIMEI só na cidade de Goiânia, tem cidades outras da região metropolitana também tem carência de equipamentos públicos, e a gente não temos creche em tempo integral em momento nenhum. Então, a mãe ela é responsável por essa criança 24 horas, né? E quase sempre ela tem dificuldades de se colocar no mercado de trabalho. Então, os seus outros filhos
também vão sentir, com uma gravidez também, vão ter uma deterioração da sua qualidade de vida. Então, é muito complexo. Se está tudo a cargo das mulheres, o Estado brasileiro não pode vir e simplesmente dizer: você, mulher, é obrigada a parir, você, mulher, é obrigada a ser mãe e carregar todo esse fardo sozinha. O Geyer saiu aí dizendo, né, que as feministas dizem que os filhos são um fardo. Nesta lógica patriarcal de maternidade compulsória, com essa cultura de violência contra as mulheres, de fato, os filhos estão sendo um fardo totalmente carregado pelas mulheres. Então, como é que se vai fazer política pública? Né? Como é que se vai fazer, de fato, uma democracia que respeite a vida de todos? Né? E não apenas do embrião, não apenas do feto, que basta nascer. Depois que nasceu também perdeu todos os seus direitos. Então, e aí pode a polícia matar, né? Aí pode ser torturado, né? E, enfim, todas as coisas que a gente está vendo aí, todas as tragédias que a gente está vendo na nossa sociedade. Então, é importante a gente aprofundar esse debate. Quero super agradecer aqui por esse espaço da Casa de Vidro, agradecer as pessoas que nos acompanharam aqui e nos colocar à disposição. Né? Eu sou Kelly, meu Instagram é Kelly com 2 L's e Y, KE 2 L's e Y, Cris, _PT. E eu vou deixar meu telefone também, se alguém quiser fazer contato para a gente conversar, discutir um pouco mais, aprofundar, passar algumas referências. 62 984 65 11 14. E muita gratidão, vamos continuar aprofundando esse debate e avançar, né? Vamos avançar, a sociedade brasileira precisa avançar. Sim, com certeza. É um debate que a gente ainda vai ter que fazer por muito tempo, né, pelo visto. E eu que quero agradecer muito a sua participação, seu tempo. Muito obrigada por estar aqui com a gente. A gente pode também deixar algumas referências na descrição do vídeo, né? Ótimo. E é isso, gente. Muito obrigada pela presença, pela participação. Até a próxima.